Roberto Carlos está no palco. A plateia o observa em silêncio, como se reconhecesse naquele instante que algo especial está para acontecer. Aos 83 anos, prestes a completar 84, ele encara o público com um olhar que carrega mais do que palavras podem dizer. A música começa suave, familiar, mas há algo diferente em sua interpretação. Sua voz é a mesma que embalou romances, tocou corações e atravessou gerações, mas agora ela vem carregada de memória, de pausa, de tempo vivido. Naquela noite em Fortaleza, Roberto não apenas canta. Ele confessa, é assim que se abre um novo capítulo na vida de um dos maiores ícones da música brasileira. Um momento raro em que o artista decide olhar para trás e, ao mesmo tempo, seguir adiante. Uma fase marcada por silêncio e profundidade, onde o palco se torna espaço para confidências e o microfone um instrumento de reflexão. Ao contrário do que muitos pensam, Roberto Carlos não está se despedindo. Ele está, na verdade, vivendo um dos períodos mais autênticos e significativos de sua trajetória. A história que você vai conhecer agora revela um homem que nunca parou no tempo, mas que agora escolhe parar por alguns instantes para ouvir a si mesmo. Roberto revisita memórias da infância, momentos difíceis, perdas que o moldaram e amores que o inspiraram. Ele abre cadernos antigos, cheios de letras que ficaram à espera de um tempo mais maduro, e reencontra a própria voz por meio de palavras esquecidas. Em vez de buscar novos sucessos, ele decide compartilhar verdades. Ao longo dessa jornada, surgem encontros com pessoas que carregam sua música na alma. Como Ana Clara, uma fã de 78 anos em cadeira de rodas, que ele abraça com carinho durante o show, prometendo cantar com ela por muitos anos. Ou Dona Amélia, de 87 anos, moradora de Salvador, que escreve uma carta tocante relembrando como sua voz foi trilha sonora de sua vida inteira. Esses momentos não são apenas emocionantes. Eles mostram como Roberto se conecta de forma genuína com quem sempre o acompanhou. Mas talvez o ponto mais marcante seja o resgate de uma canção inédita, escrita décadas atrás, que ele decide apresentar ao mundo. Não em um grande evento, não diante de uma multidão, mas dentro de sua casa, em um vídeo simples, transmitido ao vivo, onde ele canta olhando diretamente para a câmera, como se falasse com cada fã individualmente. Um gesto íntimo, sincero e poderoso. Se você acha que já viu tudo sobre Roberto Carlos, esta história vai te provar o contrário. Prepare-se para descobrir um lado mais profundo, mais humano e mais tocante do homem por trás da lenda. E para acompanhar cada passo dessa jornada única, inscreva-se agora no canal. Aqui, a emoção continua. E o melhor ainda está por vir. O silêncio após a última nota ecoa no ar, enquanto Roberto Carlos permanece imóvel, com o olhar fixo em algum ponto além da plateia. Não é cansaço, é contemplação. No show em Fortaleza, o público não vê apenas o artista consagrado de décadas de carreira, mas o homem por trás dos hits que atravessaram gerações. Roberto fala pouco, mas suas palavras são medidas, quase sussurradas, como quem compartilha segredos. Ele menciona que o tempo passa de um jeito diferente agora e sorri. É um sorriso sereno de quem já viu muito e ainda guarda algo por dizer. Roberto Carlos é mais do que um ícone da música brasileira. Ele é parte da memória afetiva de milhões de pessoas. Seus versos se tornaram confissões populares, suas melodias, trilhas de vidas inteiras. E agora, diante do avançar da idade, ele se permite uma exposição rara. Não como celebridade, mas como homem que sente, que pensa, que se transforma. O palco deixa de ser vitrine e vira espelho. Aos 83 anos, ele parece viver uma fase de reavaliação silenciosa. Não há melancolia nisso, mas sim uma busca por sentido, por profundidade.
Nas entrelinhas de suas falas no palco, é possível perceber a inquietação de quem já não se interessa apenas por aplausos, mas por significados. Em vez de lançar tendências ou correr atrás de modismos, Roberto mergulha em sua própria história. Olha para trás com respeito, mas sem nostalgia. Observa o presente com uma calma quase poética, como quem está exatamente onde deveria estar. Nesse processo de reencontro consigo mesmo, Roberto deixa escapar detalhes que revelam muito mais do que aparentam. Conta sobre os cadernos antigos que voltou a abrir, as letras que escreveu há décadas e que, por alguma razão, permaneciam inéditas. Fala das madrugadas em que se pega escrevendo novamente, não por obrigação, mas por impulso. A música, para ele, nunca foi só profissão, foi sempre tradução. Durante o show em Fortaleza, há algo em sua postura que desperta um novo tipo de atenção do público. É como se as pessoas entendessem que estão diante de um momento íntimo, quase sagrado. Roberto, sem levantar a voz, convida todos a acompanhá-lo nessa travessia interior. E o fazem em silêncio, com respeito, com entrega. Esse novo Roberto Carlos não é apenas mais maduro, ele é mais acessível, mais transparente. Ainda que sua figura continue envolta em uma aura quase mítica, ele se mostra agora disposto a dividir suas vulnerabilidades, suas saudades, suas perguntas sem resposta. E é essa abertura que cria um elo poderoso com quem o assiste. Porque todos, em algum momento da vida, enfrentam as mesmas perguntas. Todos buscam entender o que permanece quando o tempo passa. E Roberto, com sua voz firme e suas palavras delicadas, nos ajuda a encontrar essas respostas em forma de canção. Roberto Carlos caminha lentamente até uma estante de madeira em seu apartamento, em silêncio. Seus dedos percorrem lombadas antigas, algumas já gastas pelo tempo. Ele puxa um caderno azul, encadernado à mão, com páginas amareladas. Nele estão guardadas letras escritas décadas atrás. Algumas finalizadas, outras interrompidas por uma emoção ou por falta de coragem de continuar. Ali estão memórias que não couberam nos discos, mas que seguem vivas entre as linhas. Ao abrir o caderno, um nome aparece sublinhado na margem: Maria Rita. Ela foi o grande amor de sua vida. Sua perda, anos atrás, deixou um vazio que o palco nunca preencheu totalmente. Maria Rita continua presente em versos que ele escreveu sem intenção de mostrar a ninguém. São composições delicadas, muitas ainda sem melodia, mas com uma profundidade rara. Entre elas está Nos Braços de Quem Me Ama, uma canção sobre reencontro, sobre continuidade, sobre um tipo de amor que nem o tempo consegue apagar. Ele nunca teve pressa de lançá-la, mas agora talvez esse momento tenha chegado. A música não é apenas uma homenagem a Maria Rita, é também um desabafo, uma tentativa de traduzir algo que palavras comuns não conseguem. E é nesse processo de reencontro com a própria arte que Roberto volta ainda mais no tempo, à infância, em Juiz de Fora. Ele recorda com clareza o acidente que sofreu aos 6 anos. A perda da perna não foi só física, marcou também o início de uma sensibilidade diferente. Desde cedo, aprendeu a lidar com a ausência, com a superação, com o silêncio. Essas memórias não vêm com dor, mas com um tipo de sabedoria que só o tempo oferece. Em entrevistas recentes, Roberto evita dramatizar esses momentos. Prefere falar da força que veio depois, do apoio da mãe, da descoberta da música como companhia constante. Foi nos discos de vinil, nos primeiros acordes ao violão, que ele encontrou um caminho, não para esquecer, mas para transformar a dor em beleza. Ao revisitar esses capítulos da vida, Roberto escreve novamente. Ele não busca rimas fáceis ou refrões que agradem ao rádio. Escreve para si. Escreve porque precisa. É como se a maturidade lhe desse uma nova liberdade, a de se expressar sem pressa, sem amarras. Ele lê seus antigos versos em voz alta,
Às vezes muda uma palavra, às vezes deixa tudo como está. E em meio a esse ritual silencioso, reencontra partes de si que estavam guardadas, mas nunca esquecidas. Nesse momento da vida, o passado não é uma prisão, é matéria-prima. É ali que ele encontra a força para criar algo novo, mesmo com tantas histórias já contadas. A cada lembrança que ressurge, a cada página folheada, Roberto revela que sua música continua em movimento. Porque para ele, compor é recordar com cuidado, reviver com ternura e transformar lembranças em algo que toca não só o próprio coração, mas o de todos que o ouvem. Em meio ao brilho do palco e ao silêncio respeitoso da plateia, uma cena inesperada captura todos os olhares. Roberto Carlos se aproxima da beira do palco durante o show em Fortaleza e fixa os olhos em uma senhora na primeira fileira. Ela está em uma cadeira de rodas, com um sorriso que mistura encanto e emoção. É Ana Clara, 78 anos, fã de longa data, que viajou quilômetros para vê-lo ao vivo. Ele interrompe a música por um instante e se agacha num gesto de carinho raro. Segura a mão dela e diz com suavidade: "A gente ainda vai cantar juntos. Por muitos anos, Ana Clara." A plateia se comove. O momento vira memória instantânea. Roberto Carlos sempre teve uma relação íntima com seus fãs, mas nos últimos tempos esse laço tem se fortalecido de forma especial. Ele não está mais distante, envolto em mistério. Pelo contrário, está mais presente, mais atento às histórias que o acompanham desde o início da carreira. São pessoas como Ana Clara que o fazem perceber que sua música não envelhece. Ela se transforma junto com quem a escuta. Poucos dias depois do show em sua casa, Roberto recebe uma carta cuidadosamente escrita à mão. Vem de Salvador. A remetente é Dona Amélia, 87 anos, que começa sua mensagem com um agradecimento simples. Obrigada por ter me acompanhado a vida inteira, mesmo sem saber. A carta é longa, cheia de memórias. O primeiro disco que ela ouviu com o marido, a música que embalou o nascimento do filho, a vez em que chorou ouvindo detalhes sozinha no rádio. Roberto lê em silêncio, comovido. Ali está uma vida, inteira entrelaçada à sua. Essas conexões não são apenas emocionantes, são o combustível da nova fase de Roberto. Ele entende que sua presença vai além dos palcos. Ela está nas casas, nas lembranças, nas fotografias antigas, nos discos riscados de tanto tocar. É isso que o faz querer estar mais perto, e é por isso que ele começa a planejar um novo projeto: responder cartas de fãs à mão, como nos velhos tempos. Um gesto que parece pequeno, mas que diz muito sobre quem ele é agora. Cada gesto, cada olhar trocado, cada palavra dita no tempo certo reforça a ideia de que Roberto Carlos não vive apenas para cantar. Ele canta para viver. E mais do que nunca, quer estar ao lado de quem o acompanhou por tanto tempo. Os fãs não são só público, são parte de sua história. Se você quer continuar acompanhando de perto essa nova fase, onde cada encontro carrega verdade e emoção, inscreva-se agora no canal. Aqui você vai ver muito mais do que shows. Vai conhecer histórias como a de Ana Clara, ouvir mensagens como a de Dona Amélia e descobrir que por trás do mito existe um homem que segue aprendendo, se conectando e emocionando com cada nota que canta. A manhã do dia 19 de abril chega silenciosa na casa de Roberto Carlos. O sol, ainda tímido, atravessa os vitrais da pequena capela particular construída nos fundos de sua residência. Não há holofotes, plateia ou microfones de imprensa. Em vez disso, um grupo seleto de pessoas se reúne para uma celebração íntima e simbólica, o aniversário de 84 anos do artista. Ao contrário de outras datas marcadas por shows grandiosos e homenagens públicas, este ano Roberto escolhe o recolhimento. A ocasião carrega um tom de pausa, de gratidão contida, de silêncio cheio de significado. A missa, celebrada de forma reservada,
Reúne familiares próximos, alguns músicos de longa data, amigos antigos e colaboradores íntimos. Há um clima de reverência no ar, não por causa da fama, mas por causa da aura que o próprio Roberto carrega. Ele observa tudo com os olhos marejados, em silêncio, como quem absorve cada segundo com mais profundidade do que palavras poderiam alcançar. Após a bênção final, ele se levanta e caminha até um piano no canto da capela. Sobre o instrumento, repousa uma partitura com sua caligrafia. Pela primeira vez, ele vai cantar em público, ainda que para um público restrito, a canção Nos Braços de Quem Me Ama, escrita décadas atrás, mas nunca revelada. Os presentes se ajeitam nos bancos em silêncio. Quando as primeiras notas soam, a atmosfera se transforma. A letra fala de reencontro, de permanência, de um amor que resiste ao tempo. Não há exageros na interpretação. A emoção vem da simplicidade com que Roberto canta, da honestidade que sua voz carrega. Cada verso parece direcionado a alguém que já partiu, mas que continua ali de alguma forma. Quando termina, não há aplausos. Apenas lágrimas discretas, abraços apertados e um silêncio respeitoso que diz mais do que qualquer celebração grandiosa. A canção marca o clímax emocional não apenas do aniversário, mas de toda essa fase de introspecção que Roberto vem atravessando. Ao cantá-la pela primeira vez, ele não busca impacto midiático ou aclamação popular. Ele canta porque sente que é hora, e talvez, mais do que nunca, precise dividir aquilo que guardou por tanto tempo. Esse momento, vivido entre amigos e lembranças, revela um Roberto mais leve, mais humano. Um homem que não precisa mais provar nada a ninguém, que canta porque entende que a música é ponte entre tempos, entre vidas, entre sentimentos. E que mesmo nas ausências, é possível construir presenças duradouras. Na capela, enquanto a melodia ainda ecoa entre as paredes, os olhares se cruzam com cumplicidade. Todos percebem que estão diante de algo que vai além do som. Estão diante de uma entrega sincera, de uma despedida do silêncio, de um canto que, embora íntimo, já nasceu eterno. E naquele instante, ao completar 84 anos, Roberto Carlos celebra não só a vida, mas tudo aquilo que, mesmo invisível, permanece com ele. A notícia da canção inédita de Roberto Carlos, apresentada de forma tão íntima em sua capela, logo se espalha de forma espontânea pelo país. Não houve anúncio oficial, nem divulgação programada. Apenas os relatos emocionados de quem presenciou o momento e, aos poucos, trechos vazados com discrição. O Brasil, que acompanha cada passo do rei com carinho quase familiar, responde de maneira comovente. Em Recife, um grupo de professores e voluntários reúne um coral de crianças para homenagear o artista. São vozes jovens, puras, ensaiando com dedicação a melodia de Nos Braços de Quem Me Ama, mesmo com poucos registros disponíveis. O ensaio é gravado em um auditório simples de escola pública e publicado por um dos educadores nas redes sociais. A repercussão é imediata. As vozes infantis, cheias de doçura e respeito, emocionam milhares de pessoas e tocam profundamente o próprio Roberto, que recebe o vídeo por meio de um dos músicos da sua equipe. Enquanto isso, em Salvador, Dona Amélia, agora conhecida entre os fãs mais atentos, escreve uma segunda carta, ainda mais comovente. Ela fala sobre como a nova canção parece ter sido escrita para ela, mesmo sem o cantor saber. Conta que ouviu o relato da missa através de uma amiga da família de Roberto, e desde então tem colocado a canção para tocar todos os dias, mesmo que seja só na memória, repetindo mentalmente os versos descritos por quem esteve lá. A carta termina com um pedido singelo. Se ainda for possível, diga a ele que minha vida inteira teve trilha sonora e que hoje essa trilha continua. Em meio a essas homenagens, uma outra história chama a atenção. João Pedro,
um jovem de 18 anos de Belo Horizonte, grava um vídeo artesanal em que canta, ao violão, uma versão da música, feita a partir dos versos compartilhados por fãs. Seu vídeo viraliza por unir gerações. A interpretação carrega um respeito imenso por Roberto, mas também um frescor juvenil que emociona até os mais tradicionais ouvintes. Ele dedica a gravação ao avô, que faleceu recentemente e era fã devoto do cantor. No vídeo, João diz: "Meu avô me ensinou a amar música ouvindo Roberto Carlos. Essa canção me fez sentir que ele ainda está aqui." Esses gestos, vindos de diferentes cantos do Brasil, reforçam uma verdade que parece se reafirmar com ainda mais força. A obra de Roberto Carlos transcende o tempo, o espaço e as idades. Sua voz se torna ponte entre gerações, entre lembranças e descobertas. As homenagens que nascem sem planejamento, com emoção genuína, mostram que sua presença é constante, mesmo quando ele se recolhe. Para Roberto, tudo isso chega com a mesma força de um grande prêmio. Não por vaidade, mas porque confirma o que ele sempre intuiu. A música, quando nasce do coração, encontra o seu caminho e permanece, transformando-se nas vozes que a recebem, reinterpretam e carregam adiante. Em um fim de tarde silencioso, em Juiz de Fora, Roberto Carlos caminha entre os túmulos do antigo cemitério onde repousa sua mãe. O ar tem o cheiro doce da terra úmida e das flores recém-colocadas. Ele para diante da lápide, como quem encontra um ponto de paz no tempo. Fica ali por longos minutos, não fala nada. Apenas olha. O silêncio carrega memórias. A infância difícil, o menino com a perna amputada que descobriu cedo a dor. E também a música. Na volta para casa leva com ele não só saudade, mas uma decisão. Após tantas homenagens e mensagens recebidas por causa da nova canção, Roberto sente que ainda há algo a ser feito. Nas últimas semanas, dezenas de cartas chegaram até ele. Cartas de pessoas simples, fãs de todas as idades, com histórias pessoais marcadas por suas músicas. Ele decide que vai respondê-las, não por e-mail, nem por assistentes, mas à mão, com letra miúda e um carinho quase artesanal. Um gesto raro nos dias de hoje, e talvez por isso mesmo, tão poderoso. Roberto se senta à mesa de seu escritório, pega uma folha de papel e começa a escrever. A primeira resposta vai para Dona Amélia, depois para João Pedro. Aos poucos, mais envelopes se acumulam. Mais lembranças, mais conexões. Mas há algo a mais no ar. Uma vontade de agradecer, não só em palavras, mas com um gesto novo. Um gesto que aproxime ainda mais. É então que ele decide fazer diferente. Em vez de um show tradicional para celebrar seus 84 anos, Roberto resolve gravar um vídeo em casa. Um vídeo íntimo, direto, sem grandes produções. Apenas ele, a nova canção e os fãs do outro lado da tela. Na sala de estar, com a câmera posicionada com cuidado, ele respira fundo e começa a cantar Nos Braços de Quem Me Ama. Não há plateia, mas parece haver milhões de corações conectados ali. Durante a transmissão, comentários surgem em tempo real. Gente de todas as regiões do Brasil e até de fora do país. Emojis, declarações de amor, pedidos de bênçãos, lembranças de família. É como se a sala de Roberto se tornasse o palco mais sincero da carreira. Ao final da apresentação, ele sorri, agradece com o olhar e diz com voz serena: "Se vocês me ouvem, eu continuo aqui." E agora, você que chegou até aqui, já imaginou ver mais momentos assim? Bastidores, histórias que ninguém contou, surpresas vindas do próprio rei? Então não perca tempo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Sério, o sininho é tipo o Roberto. Discreto, mas quando aparece, muda tudo. Aqui você vai encontrar um Roberto que talvez nunca tenha visto,
mais próximo, mais verdadeiro, mais eterno do que nunca. Vai perder essa? Não, né? Então clica aí, que essa história ainda tem muitos capítulos e você vai querer estar por perto.